Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Caro amigo, nós no último programa estivemos a debruçar-nos sobre um texto fantástico. Eu aprecio muito este texto do capítulo 8 do livro de Romanos. Nós nele vimos o grande amor de Deus por nós. Vimos como nada, e mesmo nada no mundo material ou no mundo imaterial, nos pode separar desse grande amor que Deus tem por nós. Esse grande amor que foi selado com o sangue de Jesus Cristo. Por isso mesmo, esse mesmo texto lá dizia que não há ninguém que possa intentar acusação contra os escolhidos de Deus, pois é o próprio Deus que os declara justo. E os declara por causa da entrega do seu amado Filho. E ao mesmo tempo ele diz que não há nada que nos possa separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem potestades, nem coisa do presente, nem coisa do futuro, nada nos pode separar deste amor. É uma declaração de Deus tremenda para nós. Se nós até chegarmos a este ponto aqui da Bíblia tínhamos dúvidas sobre o amor de Deus, espero eu que com a leitura desse texto bíblico que nós fizemos no último programa, você possa ficar com plena certeza do amor que Deus lhe tem. Deus entregou-se de tal forma que Ele foi ao ponto de morrer numa cruz para que você pudesse aceitar essa relação com Deus, confessando o seu pecado, confessando que tem andado de costas voltadas para Ele e pudesse realmente iniciar uma nova relação com Deus. Esses foram os textos que nós meditamos no último programa. Nós hoje vamos meditar um pouco mais para a frente, vamos estar no capítulo 9 deste livro de Romanos, mas não podemos dissecar este texto que vamos ler aqui do capítulo 9 do outro que está no capítulo 8. Muitas vezes, quando nós fazemos este programa, vamos passo a passo, versículo por versículo, e talvez você apanha hoje um programa e se calhar não apanha o de amanhã e apanha só no dia seguinte, e muitas vezes não consegue ver a relação de um texto com o outro. Então é necessário que nós tenhamos sempre presente que estes textos, como eles se apresentam e as divisões que nós vamos fazendo aqui, não são divisões que estão no texto em si. Temos que lembrar que o apóstolo escreveu esta carta aos Romanos como se fosse uma carta. E você, quando faz uma carta, enfim, na maioria das vezes fazemos pontos, parágrafos, é verdade, mudamos de assunto. Mas, ao mesmo tempo, os assuntos muitas vezes, apesar de serem mais separados, são ligados com os assuntos anteriores. E nós vamos aqui tratar de um texto bíblico que vai trazer reflexões também bastante profundas, algumas delas, enfim, que nós vamos se calhar ficar assim um pouco boquiabertos, mas temos que perceber que estas afirmações que encontramos neste texto do capítulo 9 estão relacionadas com tudo aquilo que o apóstolo Paulo já ensinou nesta carta aos Romanos e naquilo que Deus já ensinou também em toda a Bíblia. Nós não podemos separar as coisas de uma forma estanque. Eu só estou a dizer isso porque realmente vamos encontrar frases e afirmações que talvez nos vão fazer pensar um pouco mais até aqui. Então estamos no capítulo 9 e vamos ver o verso 1 em diante deste mesmo capítulo para começar a perceber também como Deus se relaciona connosco. Diz assim a palavra de Deus: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência, que tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor dos meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Nós aqui vamos ver esta afirmação bastante profunda do apóstolo Paulo, este sentimento que estava no seu coração de uma forma muito marcante. Ele diz que a sua consciência testifica com o Espírito Santo que ele realmente faz esta afirmação de todo o seu coração, com todo o seu empenho. Ou seja, não há mentira nesta afirmação que ele faz. E qual é a afirmação? Que ele desejaria de todo o seu coração e que está profundamente triste que aqueles que são israelitas, aqueles que são seus compatriotas, segundo a carne, realmente não tenham essa relação com Deus.
não tenham esse sentimento de amor para com Deus como ele o tinha. Ele diz aqui que ele próprio desejaria ser anátema, ou seja, esta palavra anátema significa maldito de Deus ou separado de Deus. Ele estava tão preocupado com os seus compatriotas, estava tão preocupado com aqueles que eram israelitas e não tinham uma relação com Deus, que realmente ele estava até disposto a sacrificar a sua relação com Deus por amor e em favor dos outros. E aqui é realmente uma declaração profunda, de amor profundo para com o próximo, esta que o apóstolo Paulo faz aqui. Ele realmente amava tanto os seus compatriotas que ele estava disposto a sacrifícios por causa desse amor. Eu creio sinceramente que era importante no nosso país haver pessoas assim, pessoas que amassem tanto aqueles que não conhecem a Cristo, que estivessem dispostos, como o apóstolo Paulo, a este sacrifício extremo de se isso contribuísse para algum benefício, até ao ponto de ser separado de Cristo. Tal era a intimidade que ele queria que os israelitas chegassem. Ou seja, ele estava disposto a ele próprio morrer, espiritualmente falando, para que, se isso trouxesse benefício para milhares de pessoas, ele estaria disposto até a ir até esse ponto. Vejam bem a dedicação deste servo de Deus. Como eu disse, seria muito bom se no nosso meio houvesse pessoas realmente assim. Pessoas dedicadas, pessoas preocupadas com o vizinho, com o familiar até, com o filho, com o tio, com o primo, que não conhece a Cristo. Talvez vive uma vida religiosa. Os israelitas tinham a sua religião. Viviam os seus rituais. Nós vivemos os nossos rituais. Mas não tinham vida em Cristo Jesus. Precisavam de um encontro profundo com Cristo Jesus. E a pergunta é: até que ponto você está disposto a sacrificar para que outros possam vir a conhecer a Cristo? Era meu desejo do fundo do meu coração que o máximo de pessoas pudessem ouvir a palavra de Deus. E eu lembro-me bem como Deus proporcionou esta oportunidade de estarmos aqui na rádio a conversar sobre estas questões. Muito antes desta oportunidade se chegar, eu estava a orar, a pedir a Deus: Deus, dá-me uma possibilidade de levar a tua palavra a milhares de pessoas. Eu não tenho forma como. Eu não sei como é que eu posso fazer isso. Sei que os mídias atingem muita gente, a rádio, a televisão atinge muitos milhares de pessoas. Se houvesse uma oportunidade na rádio de ter um programa que falasse da tua palavra, eu ficaria muito grato. Eu orava a Deus desta forma. Mas eu não tinha condições financeiras para que isso se realizasse. Simplesmente podia orar. E talvez era o tamanho da minha fé era tão pouca, quando eu fazia essa oração a Deus, eu nem me atrevia a falar com ninguém sobre este assunto. Guardei este assunto para mim e para a minha esposa, e os dois orávamos sobre esta possibilidade de termos um programa que falasse da palavra de Deus àqueles que não conhecem a Cristo Jesus. Pois vejo que há muitos portugueses, muita gente espalhada pelo mundo, que ainda não teve a oportunidade de ouvir o Evangelho de Jesus Cristo, ouvir que Deus os ama de uma forma profunda. Deus os ama ao ponto de ter dado Jesus Cristo para morrer na cruz. Eu, sabendo disto, que há muita gente que ainda não ouviu esta mensagem de esperança, desejava ter a oportunidade de o fazer num programa de rádio. Mas, como disse, durante um ano eu orei sem contar nada a ninguém sobre este assunto, pois eu sabia que os custos eram elevadíssimos e eu não teria condições financeiras para que houvesse esta oportunidade. Passado um ano, então, de estarmos a orar a Deus pela oportunidade de que este programa de rádio acontecesse, surge alguém que eu não conhecia, da Rádio Transmundial, escreve-me da França para Portugal, sem que nós nunca nos tivéssemos cruzado, a perguntar se estaríamos interessados em nos envolvermos num projeto deste tipo. As coisas foram, enfim, um pouco mais complexas do que isto que eu estou a relatar aqui, porque entretanto não respondi à carta na altura que deveria ter respondido. Entretanto depois veio uma outra pessoa a Portugal para tentar estabelecer contactos, e cá então já em Portugal uma terceira pessoa que estava à procura de mim finalmente me encontrou e pudemos desenvolver este projeto em conjunto. Mas isto manifestou o desejo que Deus tem para trazer a palavra de Deus para o povo português, seja onde ele estiver, esteja aqui, ou nos Estados Unidos, ou no Brasil, ou, enfim, alguns palopes, ou então mesmo em outros povos que estão a ouvir este programa,
via satélite ou na internet, estão a apanhar a mensagem de Deus de muitas formas, e eu fico satisfeito porque Deus de alguma forma respondeu a esta minha oração. Eu não tinha coragem de falar com as pessoas, pois sabia que era um projeto muito ousado. Talvez a minha fé era demasiado pequena. Mas Deus realmente respondeu, pois Deus tinha este desejo que o povo pudesse ouvir na língua de Camões esta palavra de amor que Deus tem para com o homem. E é tremendo poder ver que quando nós desejamos levar esta palavra de Deus àqueles que não o conhecem, Deus responde. E responde de formas surpreendentes como esta. Nunca imaginava eu que iria ter a possibilidade de ter um programa na rádio, quando Deus realmente tem os seus caminhos e cruza esses seus caminhos com os nossos. E realmente nessa altura então Deus traz esta oportunidade. E hoje milhares de pessoas estão a ouvir a palavra de Deus, não porque eu seja um grande locutor, não porque eu seja muito eloquente, mas porque Deus responde às orações. Deus quer responder à sua oração também. Se você tem este desejo, como o apóstolo Paulo tinha, de levar a palavra de Deus aos seus compatriotas, de levar a palavra de Deus àqueles que não têm a oportunidade de a ouvir, para que essas pessoas tenham um encontro real com Cristo, Deus vai responder a essa oração. A pergunta é, até onde você está disposto a ir nessa sua oração? O apóstolo Paulo estava muito comprometido com esse projeto, estava muito comprometido com essa sua dedicação a Deus. Ao ponto, diz ele, se fosse necessário ele ser separado de Cristo para que os seus compatriotas pudessem ouvir o Evangelho, ele estava disposto a sofrer essa penalização, essa consequência. Mas o texto bíblico continua, e o verso 4 continua a falar acerca este desejo que Paulo tem, realmente que os israelitas tenham um encontro com Cristo. E ele vai explicar as razões porque ele deseja isso. Capítulo 9 do livro de Romanos, o verso 4 diz, eles são israelitas, pertence-lhes a adoção, e também pertence-lhes a glória, pertence-lhes as alianças, a legislação, o culto, as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito para todo sempre. Vemos aqui que o apóstolo apresenta as razões pelas quais ele acha que os israelitas deveriam ter essa relação profunda com Cristo. Eles foram os primeiros a ter a oportunidade, o privilégio de receber esta promessa de adoção. Então eles foram os primeiros a usufruir da glória. Eles foram os primeiros a usufruir da aliança que Deus estabeleceu com o povo. Ou seja, essa primeira aliança que Deus estabeleceu com o povo, dizendo, se vocês viverem de acordo com a minha palavra, então receberão bênçãos. Se vocês se afastarem da minha palavra, eu terei que vos disciplinar. Esta aliança, eles foram os primeiros a receber. Mas eles também receberam a lei, a legislação, as orientações legais para que o povo pudesse viver numa sociedade mais equilibrada, mais justa. Foram eles os primeiros a receber esta orientação. Mas também eles receberam o culto. Eles foram os primeiros a serem instruídos na forma como se deveria de adorar a Deus. Mas não só aí. Eles receberam também as promessas. Eles puderam receber orientações e promessas da parte de Deus. Deus prometia realmente trazer prosperidade ao povo. Deus prometia trazer bênçãos sem medida ao povo, se eles vivessem de uma forma íntegra, correta. Então as promessas pertenciam aos israelitas. Mas não só isso. Eles também tinham um património, uma herança histórica, cultural, genética até, que fazia com que os patriarcas fossem pertença deles. E que esses patriarcas não só ficaram na história, mas como conduziram a Cristo. Cristo segundo a carne. Então eles tinham estes privilégios todos de poderem usufruir da relação com Deus. E vemos que eles então eram os primeiros a usufruir deste programa que Deus tinha para a humanidade. Mas vemos que, por outro lado, eles não aproveitaram este privilégio que eles tinham. Se por um lado, como eu disse no programa anterior, nós podemos ver que nada nos pode separar do amor de Deus, por outro lado nós verificamos aqui por este texto bíblico que nós podemos desprezar esse amor de Deus.
nada nos pode separar, exceto, diria eu, nós próprios. Nós podemos optar não aceitar o amor que Deus tem por nós. E isto é tremendo, verificar que estes israelitas a quem Paulo se referia fizeram essa opção. Eles tinham todas as razões e mais algumas para poder continuar a desenvolver um relacionamento profundo com Deus. Mas eles, em vez disso, desprezaram esse amor. Agora, talvez você que me está a ouvir poderia dizer, mas que ridículo que isto se tornou. Como é que eles, tendo a lei, tendo as promessas, tendo a aliança, tendo tudo para se relacionarem com Deus, desprezaram essa relação com Deus? Eles não são muito diferentes de você e de mim. Na realidade, muitas vezes nós fazemos o mesmo. E é triste verificar que muitas vezes, quando nós deixamos de obedecer à palavra de Deus, estamos a deixar de amar a Deus. E o livro do Apocalipse tem um texto muito interessante, mas ao mesmo tempo muito preocupante. No capítulo 2, no verso 4 e 5, ele diz: tendo, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Nós vemos aqui este texto que é possível os cristãos abandonarem o seu primeiro amor, esfriarem a relação que têm com Deus. Como eu disse, nós não podemos dissecar este texto do capítulo anterior que nós já falamos, mas nós, cristãos, podemos arrefecer a relação que nós temos com Deus. Não eram só os israelitas que eram os portadores destas boas novas e que de alguma forma podiam desenvolver a sua relação com Deus. Nós temos o mesmo privilégio, hoje por causa da pessoa de Cristo Jesus. Mas ao mesmo tempo nós hoje podemos também deixar arrefecer a relação que nós temos com Deus. Então isto pode acontecer, o facto de nós desprezarmos o amor de Deus pode acontecer também connosco. Infelizmente, os israelitas tinham a sua religião. Essa religião que eles tinham estava cheia de rituais, cheia de práticas, cheia de tradições, mas estava vazia de vida e de Deus. E era necessário que realmente eles voltassem a este primeiro amor. Mas este texto bíblico aqui não termina só com esta afirmação. Este texto bíblico ainda vemos aqui mais coisas. Ele faz uma afirmação extremamente importante acerca da pessoa de Jesus Cristo. Primeiro, neste texto bíblico, nós encontramos que Jesus Cristo, ele é o ungido de Deus, ele é o Messias prometido. É aquele que o Pai havia de enviar para salvar a humanidade. Ele é o Cristo. E este Cristo aqui tem uma família real, tem uma família de carne e osso, uma família que existe mesmo e que pode ser identificada. Portanto, ele diz que Cristo é Jesus, o Cristo segundo a carne. Há uma família por detrás de Jesus Cristo. Um segundo aspecto que ele fala acerca de Jesus é que Jesus é sobre todos. E isto mostra que Jesus é realmente soberano. Ele é soberano sobre os judeus, sobre os gentios. Ele é soberano sobre os cristãos e os não cristãos. Ele é soberano sobre toda a natureza, sobre a terra, sobre o cosmos. Ele é realmente o Senhor e dono de todas as coisas. Eu sei que infelizmente há hoje cristãos muito atemorizados com o poder de Satanás e aquilo que ele vai ou deixar de fazer ou faz. Eu quero dizer que Cristo é Senhor sobre todas as coisas. Cristo é Senhor sobre todos. E isto é algo que nós devemos dar ouvidos a este texto da Palavra de Deus. Em terceiro lugar, este aspecto aqui importantíssimo sobre Jesus Cristo é que Ele é Deus. E esta afirmação o apóstolo fala de uma forma categórica, sem qualquer dúvida. Ele declara que Cristo Jesus é Deus bendito. É Deus bendito para todo o sempre. Ele realmente mostra a personalidade de Cristo Jesus. Muitas vezes há pessoas que levantam dúvidas acerca da divindade de Cristo. O apóstolo Paulo aqui revela que Jesus Cristo é realmente este Deus bendito para todos e para sempre. Mas o texto bíblico prossegue. O verso 6 do capítulo 9 ainda nos diz: e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de facto israelitas. Agora o apóstolo vai levantar uma grande questão, e certamente uma questão que incomoda os israelitas. Ele está a pôr em causa a nacionalidade, o centro da vida de Israel. Será que os israelitas são ou não israelitas? Será que aqueles que são descendentes de Abraão têm ou não realmente a descendência de Abraão? E ele vai continuar esta reflexão no verso 7,
nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Israel será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendentes os filhos da promessa. O apóstolo vai fazer estas reflexões trazendo aqui um conflito para a nação de Israel. Eles deveriam ponderar realmente o que significa ser israelita, o que significa realmente ser filho de Abraão. E a palavra continua no verso 9. Porque a palavra da promessa é esta, que por este tempo virei e Sara terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca, que recebeu de um só, Isaque, nosso pai. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já lhe fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito, amei a Jacó, porém aborreci a Esaú. Vemos que nestes textos o apóstolo Paulo vai pôr em causa realmente a nacionalidade, a preocupação que o povo de Israel tinha, esse sentimento nacionalista que reinava em Israel. E ele diz que israelita é aquele que é de coração. E ele dá o exemplo aqui de Jacó e Esaú, mostrando que quer Jacó, quer Esaú nasceram do descendente Abraão, de Isaque, mas quem deu origem realmente à nação de Israel foi Jacó e não Esaú. Ou seja, nem todos os descendentes de Abraão são realmente seus filhos, filhos da promessa. Então, era necessário que os israelitas percebessem realmente a sua origem e pudessem perceber que a sua relação com Deus não passa por uma herança que se tem, mas passa por um relacionamento que se cria. Eu gostaria que você pensasse nisso. Talvez para nós isto parece muito distante, mas se eu disser que em Portugal temos 98% de pessoas que se afirmam cristãs, mas se calhar temos 3 ou 4% que realmente são cristãos, porque desenvolveram um relacionamento cristão com Deus, se calhar aqui começa a fazer mais sentido. Não basta nascer num lar cristão para ser cristão. Não basta ter sido batizado para ser cristão. Ser cristão é realmente alguma coisa que acontece quando nós desenvolvemos um relacionamento com Deus. Talvez você queira começar hoje a desenvolver esse relacionamento com Deus. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.